Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. E hoje nós iremos continuar a aula de Física do Trauma, mas vamos adentrar a questão de troca de energia entre objetos sólidos e o corpo humano, tá ok? Mas antes eu vou dar uma introdução para vocês, o que foi que a gente falou nas aulas anteriores. A gente falou sobre o pré-evento, o evento, pós-evento. Depois a gente entrou mais um pouquinho sobre a grandeza vetorial. A gente falou sobre a inércia, a conservação de energia, atrito, ação e reação. Todos esses detalhes aqui a gente já vem falado em aulas anteriores. Aspectos de colisões, aspectos das leis de Newton. Então tudo isso daí a gente foi falando ao longo dessa jornada, para finalmente a gente poder chegar num mínimo denominador comum, que é a questão de troca de energia entre objetos sólidos dentro de um corpo orgânico, que é o corpo humano. Então vamos começar essa aula falando sobre os conceitos da química que são importantes, que são essas características aqui, que é o mol, o volume, a massa, a densidade e o peso, tá ok? Então vamos começar pelo mol. Quando é que a gente usa um mol na química? É quando são partículas microscópicas. Existem duas coisas dentro da química em que a gente tem que diferenciar. Primeira coisa é a utilização do mol e a segunda coisa é a notação científica. Eu poderia botar o terceiro como números significativos também. Então vamos botar 3. Números significativos, notação científica e a ideia de mols, porque estamos falando de coisas muito pequenas. Qualquer substância pode ser medida em mols. Podemos utilizar o mol para nos referir a algo microscópico, como moléculas, ou macroscópico, como sementes. Mas geralmente, para não confundir muito, a gente usa só para coisas microscópicas. Tá ok? Por exemplo, um mol de água ela equivale a 6,022 vezes 1023 moléculas de água. Vamos pensar um pouquinho sobre isso daí. Então a gente tem aqui que dentro de uma molécula de água existe um mol que equivale a 6,022 vezes 1023. No caso, eu estou falando em questão se fossem átomos, tá ok? Então, um mol seria equivalente a 6,022 átomos dentro de uma molécula de água. Então, essa seria a ideia básica. Sementes também seria a mesma coisa. Também nós levamos em conta o número de Avogadro, que também tem a ver com a determinante, a constante de mols. Basicamente, a gente usa o número de Avogadro. Mas isso não é tão relevante para a aula. A única coisa que você precisa saber é que existe mol, e mol a gente usa para coisas microscópicas. É de convenção que para coisas grandes a gente use outros métodos. Mas agora, em questão de átomos, quando a gente fala de átomos, a gente fala de mol, tal. E também átomos de certos elementos, um mol, por exemplo, 3 mol de enxofre, esse tipo de coisa. Aí fica, geralmente a gente usa para isso. Vamos falar sobre o volume? O volume é o espaço ocupado por um corpo ou capacidade que tem de comportar alguma substância. Da mesma forma que trabalhamos com um metro linear e com um metro quadrado. Associamos também o metro cúbico a 3 dimensões. Então vamos lá, vamos resumir o que significa o volume. Então podemos dizer que o volume é o espaço, como está dizendo aqui, ocupado por alguma coisa. Ou seja, a matéria ela ocupa espaço e esse espaço ele é definido como volume, ok? Então aqui a gente tem o primeiro conceito sobre volume, mas só que esse volume ele pode ser preenchido de formas diferentes. Ele pode ser preenchido linearmente, ele pode ser preenchido por metro quadrado, que é aí que vem o que eu falei para vocês na aula anterior sobre ação e reação. Lembra do cálculo da energia cinética? Aqui, velocidade ao quadrado está falando a forma como a velocidade ela se comporta. E ela se comporta exatamente em comprimento e largura sobre a massa, que é o próximo tópico que a gente vai falar.
Então aqui a gente vê porque que certas coisas são medidas por metro quadrado e metro cúbico. Por exemplo, densidade, a gente usa muito mais o metro cúbico para medir densidade, porque ali nós estamos levando em conta a altura, o comprimento e a largura. Só que a velocidade a gente usa mais um metro quadrado. Velocidade, aceleração é mais usado, o comum é ser usado um metro quadrado, que é o comprimento e a largura. A massa, vamos falar sobre a massa agora. A massa é uma propriedade física dos corpos e partículas. Por isso, seu conceito está sujeito à forma como é medida. Uma de suas definições é a inércia, que mede sua resistência à aceleração, que surge a partir da aplicação de uma força. A massa dos corpos também é determinada quão intensa é a atração gravitacional existente entre eles. Então a gente vê que aqueles conceitos que a gente falou anteriormente sobre inércia, lembra que eu falei sobre a inércia lá tal, que precisa vencer a inércia? Então um dos conceitos da massa, muitas vezes, é a capacidade dela inercial. Então nós vemos que existe uma proporcionalidade à inércia com a massa. Existe uma proporção entre elas, que é como ele fala aqui, a resistência à aceleração, ela tem uma proporção à massa. E a massa pode ser identificado como uma resistência à aceleração ou inércia. Quanto mais massa um corpo tem, mais resistente à aceleração ele é. Então, mais resistente à aplicação de força ele é. Mas existe outro ator aqui, que é a atração da gravidade. Então, nós temos dois jeitos de medir a massa, mas ela é uma propriedade da matéria. Porque a matéria, ela possui peso e ela possui massa, que é o que a gente vai ver mais para frente. Que o peso ele é um pouco diferente de massa, mas a massa ela existe dentro da matéria. Toda matéria possui massa. E toda massa possui um volume, que é já encaixando o volume e massa, porque ela ocupa espaço. Mas a gente pode botar uma definição mais bonitinha aqui. Podemos dizer que a massa ela é um conjunto de matéria. Seria mais, vamos até falar de uma forma mais engraçada, seria até mais melhor. Seria até melhor a massa, a gente caracterizar a massa como um monte de matéria. Quanto mais matéria tem um objeto, seria a ideia. E esse objeto, quanto mais massa ele tem, mais resistente à aceleração ele tem. E ele pode ou não ter mais volume. Isso aqui é um ponto interessante, porque gases, eles têm um volume diferente e líquidos também. Então, não necessariamente você ocupar mais espaço, você vai ter mais massa ou menos massa. Porque existem elementos que eles são constantes na questão do volume. Então, muitas vezes você vai ver elementos que têm massa igual, mas volume diferente. Porque existem elementos que conseguem se comprimir, diminuírem o volume. Isso aqui é um ponto interessante. E o que mede a massa é o quilograma, tá ok? Vamos para a densidade. A densidade ela é a relação de um material e o volume que ele ocupa. A densidade é a relação existente entre massa e o volume de um material a uma dada pressão ou temperatura. Aqui a gente fechou galera, fechou a questão de massa e volume. Porque a densidade, ela é vamos dizer que é o espaçamento entre massa e o volume. Então, muitas vezes nós temos um volume absurdo, mas a massa totalmente separada. Então, essa relação de agrupamento de massa dentro de um volume é dado pela densidade, que aqui é a relação entre massa e volume. Por exemplo, um gás. Um gás, ele pode ocupar um quarto inteiro. Ele ocupa um quarto inteiro, só que a sua densidade ela é diferente. O próprio oxigênio, por exemplo, ele tem densidade diferente. E essa relação que existe entre a massa do oxigênio e o volume por ele ocupado é dado pela densidade. Como vocês podem ver, por exemplo, a massa do oxigênio é praticamente desprezível. Tão desprezível que a gente nem consegue ver o ar.
porque a massa é desprezível, só que o volume dele ocupa, se você ver, o oxigênio está em todo canto, caramba. Ou seja, massa desprezível mais muito volume. E essa relação entre massa e volume, mais uma vez, é dado pela densidade. Ou seja, ele não é denso, a densidade dele é pequena. E essa é uma das características dos gases também. Os gases geralmente eles têm essa questão de conseguirem ocupar bastante espaço, mas ser massa desprezível e uma densidade muito pequena. É uma das características dos gases. O líquido, a gente já vê que é totalmente diferente. Ele tem vários tipos de densidade. Por exemplo, a água tem uma densidade. O mercúrio, por exemplo, na sua forma líquida, ele tem uma densidade. Tanto é que a gente usa o mercúrio em termômetros, pressões, para calcular pressão também a gente usa, por causa da densidade do mercúrio, que é diferente da água. E nós temos aqui outro ponto interessante, que é a questão da dada pressão e temperatura. Por que a densidade ela consegue... Como a gente muda a densidade de um elemento através da pressão e da temperatura? E eu digo a você, que é transformando ele fisicamente, da forma como você vê na escola. Eu acho que você já viu na sua escola, que tem como transformar em líquido, gasoso, sólido, e isso mexe com a densidade dos elementos. Obviamente, como eu falei para vocês, quando elementos estão em estado gasoso, eles têm uma densidade diferente. O volume também ele é diferente. Quando a gente tem líquido, às vezes pode ser mais fácil trabalhar com elementos líquidos, sobre a questão da densidade, e o volume. E também, quando é viável, trabalhar com sólidos. Ou quando a gente quer deixar algo no estado sólido, como, por exemplo, quando a gente quer fazer aço fundido. Aço fundido, a gente enriquece com oxigênio, tal, ele vai para a forma líquida, depois ele vai para a forma sólida, cheio de oxigênio. Acontece uma carbonização do aço fundido, tal, e existem outros processos também, enfim. Então a gente pode dizer que toda a matéria ela possui massa, volume e densidade. Essa é a ideia básica da matéria. Possui massa, volume e densidade. E nós vamos falar também agora sobre o peso, que é a última parte que a gente vai falar, que é a aceleração da gravidade. Então a força gravitacional ela puxa a gente. Então ela exercendo força, a gravidade exercendo força sobre nós, caracteriza o que nós chamamos de peso. Então quando você vai se pesar, não é pesar, você vai ver o quanto de massa você tem. Porque peso e massa são coisas totalmente diferentes. Então você vai ver qual é, quando você chega com uma pessoa e fala qual é o seu peso, o certo seria você dizer qual é a sua massa. Esse seria o termo exato de dizer, não peso. Porque o peso em si, ele é variável. A massa, ela não é variável. Agora o peso, ele é, porque depende da aceleração da gravidade. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem todos esses princípios aqui que são extremamente importantes dentro do mundo da química e também dentro do mundo da física. É muito mais importante na química, é claro, mas espero que vocês tenham entendido todos esses conceitos, porque eles serão usados no decorrer das próximas aulas. Inclusive agora, se você quiser repetir os vídeos de física, você vai entender o porquê. Por exemplo, um airbag. Um airbag, ele consegue se opor ao movimento, porém, ele tem uma densidade característica para que essa oposição ela não seja brusca ao ponto de ser transferido uma energia que cause danos. Então aqui nós falamos sobre densidade. Por isso que o airbag ele é feito do quê? Basicamente, ele é feito de material pouco denso. Então aqui a gente vê que tudo que eu falei anteriormente agora vai abrir mais a sua cabeça sobre alguns conceitos de massa, de densidade, de volume. Então até a próxima aí, galera. Valeu!